Vou apresentar o Davi. O Davi é engenheiro de software pela Universidade de Brasília. Fundou sua empresa junto com outros amigos em 2018 e tem trabalhado nela desde então. A Pense Labs é uma empresa de outsourcing e consultoria na área de tecnologia da informação. Já desenvolveu projetos em diversas linguagens, Python, JavaScript e Go, e trabalha com frameworks como Django, Rails, Laravel e React. Além do trabalho na Pencil, Davi desenvolve um projeto pessoal na área de gestão financeira. É com você, Davi. Opa, você me ouve bem aí? Sim. Maravilha, então vamos lá. Bom dia, pessoal. Antes de mais nada, né, gostaria de agradecer pela oportunidade de estar compartilhando aqui esse momento com vocês. Eu sou um homem negro, de pele retinta, né, estou aqui no meu escritório, estou com uma camisa azul escura, uso óculos. Aqui atrás de mim tem o meu armário, né, com os meus livros, e ele está perto de uma parede branca. De novo, muito feliz de estar aqui nesse espaço, de poder compartilhar um pouco desse conhecimento com vocês. E vamos lá, né? O tema da nossa conversa hoje é desenvolvendo aplicativos Django mais robustos com sinais, middlewares customizados e decoradores. A ideia dessa nossa conversa é trazer alguns conceitos, né, que muitas vezes, quando a gente começa no desenvolvimento web, principalmente com Django, a gente, né, começa ali com aquele feijão com arroz, implementa ali né, uma primeira versão de um projeto de teste, e esse projeto cresce, a gente começa a ter problemas de escalabilidade e a gente precisa ter soluções mais robustas para esses problemas. Então, a minha ideia hoje é dar uma passada nesses 3 conceitos principais, para, né, a gente ter mais ferramentas na nossa caixinha aí de ferramentas de desenvolvedor, para quando surgir um requisito, aquele requisito bem específico, a gente ter diferentes opções de implementação para testar, para avaliar escalabilidade, manutenção, e sair um pouco, né, daquele feijão com arroz que é o primeiro passo da vida de qualquer desenvolvedor. Então, né, só para dar esse contexto, que os assuntos que a gente vai tratar aqui hoje, eles são um pouquinho intermediários, mas, né, quem está começando também vai conseguir acompanhar tranquilamente. Então, vamos lá. Então, o que a gente vai conversar hoje, eu vou falar rapidinho sobre mim, depois a gente dá uma passada na arquitetura do Django, né, para a gente contextualizar alguns termos e conceitos que o Django possui. A gente vai falar um pouquinho do AfroApp, que foi um boilerplate, né, um projetinho que eu desenvolvi para ter os exemplos de código, que a gente vai ver na apresentação, e aí a gente entra no tema propriamente da nossa conversa, né? Então, a gente começa a falar de sinais, de middlewares e de decoradores. Então, rapidinho, né? De novo, meu nome é Davi Carlos de Araújo Silva, eu sou nascido e criado aqui no Distrito Federal. Me formei na Universidade de Brasília em 2017 e em 2018 eu abro uma empresa, a Pencil, e desde então estou aí nessa caminhada de empreender, desenvolvendo projetos, enfim, né, fazendo todo esse trabalho de tentar ter uma empresa que atue na área de tecnologia, mas que também tenha essa percepção de impacto social e de tudo isso que, inclusive, o Pedro comentou muito bem na palestra, né, na palestra que ele deu anterior à minha. Como foi comentado aí no chat, eu também faço parte de um coletivo aqui de Brasília, né, que é a Roda de Homens Negros de Brasília. É um quilombo que a gente tem desenvolvido aqui, uma terapia coletiva, enfim, né? Então, algumas das coisas que eu faço aí na minha vida, né? Então, sobre mim é isso, não tem muito o que falar, vamos entrar para o nosso tema principal, vamos falar de código. Então, antes da gente entrar em sinais, em middlewares, em decoradores, vamos dar uma passada bem rápida na arquitetura do Django, para a gente poder ter esse contexto para falar dos outros assuntos. Então, o Django,
por ser uma aplicação web, ele segue o clássico MVC, né? Aquele que a gente aprende no técnico, na faculdade ou nos estudos, né, que quando a gente começa na carreira. O Django é isso. Ele é uma arquitetura MVC, model, né? As models para regras de negócio e interação com o banco, views para parte de apresentação e controles para a camada de controle, né? O MVC é isso. Só que no caso do Django, ele usa algumas tecnologias que são um pouquinho diferentes. Então, é a mesma coisa do MVC, mas no caso do Django, os nomes são outros. Então, por exemplo, no caso do Django, as models são as models, né? As models do MVC são as mesmas models do MVT do Django. As views, no caso do Django, não é a parte de visualização, é a camada de controle. Então, as views do Django né, onde chegam as requisições HTTP e o fluxo da aplicação é controlado. E o T do MVT, do Django, são os templates, que é a camada de visualização, né? É ali onde o usuário vai estar interagindo e clicando e executando as funções da aplicação. Então, dito isso, como que uma aplicação Django ela funciona de modo geral? Né? Então, vamos pensar no contexto, né, que é um exemplo para a nossa conversa, de um blog, né? A gente vai desenvolver um blog para jornalistas do mercado financeiro. Então, em algum momento, um desses jornalistas vai fazer uma publicação nesse blog. A primeira coisa que ele vai fazer é digitar na URL a rota do sistema. Quando ele digitar essa URL, o primeiro componente do Django que é ativado, vamos dizer assim, é o componente de rotas. O componente de rotas vai identificar essa URL, vai verificar se é uma URL válida e se ela for, ele vai tentar encontrar qual que é a view que responde àquela URL. Encontrou a view é instanciada e a partir daí o controle, né, daquela requisição é feito. Então a view vai instanciar alguma model, a model vai puxar algum dado do banco, a view vai fazer ali algum processamento, terminou o processamento, ela carrega o template, que é a parte visual, né, daquela tela que o jornalista está acessando, e entrega o template processado para o browser, para o cliente. Então, de modo geral, uma aplicação Django simples, ela vai funcionar dessa forma. Rotas, views controla instância de models e processamento de templates, e os templates desenham a tela para o usuário depois que a requisição termina de carregar. De modo geral, uma aplicação Django funcionaria mais ou menos dessa forma. Então, dado esse contexto, né, tendo essa visão geral de como que uma aplicação Django funciona, como que é a estrutura de um projeto Django. Basicamente, o AfroApp, né, que foi esse projetinho que eu desenvolvi para essa nossa conversa, ele vai ter um projeto Django, né, quando você cria uma aplicação Django, a camada mais alto nível é a camada de projeto, que é a pastinha ali AfroApp. Dentro do AfroApp, a gente vai ter o settings.py e vários outros arquivos que vão controlar como que essa aplicação vai ser executada. Né? Isso é a parte de execução. Quem controla a execução de uma aplicação Django é a pasta de projeto. E aí, atrelada à pasta de projeto, a gente vai ter os aplicativos Django. Né? O Django ele funciona com essa arquitetura de que, para ele, grandes módulos da aplicação, o ideal é que você consolide-as dentro de um app. Então, no nosso caso da nossa aplicação, a gente vai ter um app chamado Blog, e o blog ele vai controlar a parte de publicação de conteúdo da nossa aplicação. Então, toda vez que o nosso jornalista for publicar um post novo, ele vai interagir com o nosso app Blog. Se a gente tivesse, por exemplo, um suporte a pagamentos, por exemplo, a gente teria provavelmente um appzinho Payments, alguma coisa assim. Então, o Django ele faz essa separação dos grandes módulos da aplicação dentro de apps e a camada de projeto controla como todos esses apps vão ser executados. Nesse nosso exemplo, eu estou usando o SQLite, né, como banco padrão. Toda vez que a gente sobe uma aplicação Django, o SQLite é o banco padrão que vem. E eu estou utilizando também o Poetry para fazer gestão de dependência. Né, é o gestor de dependências que eu utilizo para todos os projetos Python que eu trabalho. Ele versiona as dependências usando esse arquivo pyproject.yaml. Então, a estrutura da nossa aplicação, que vai ser base para a gente avaliar as soluções, né, usando os sinais, middlewares e decoradores, essa é a estrutura do projeto. Então, vamos lá, né, vamos entrar, dado esse contexto, né, de como que uma aplicação Django funciona, mais ou menos, qual que é a estrutura de um projeto Django. Vamos entrar no nosso primeiro assunto,
principal, que é o uso de sinais, né? O módulo de sinais do Django. E vamos ver como que a gente usa esse módulo no mundo real ou no nosso projeto fictício, no caso, né? Então, para a gente falar de sinais, eu vou partir de um requisito básico. Então, a gente tem o nosso blog lá, nosso blog para os nossos jornalistas publicarem as matérias, e o nosso cliente chegou com um requisito novo. Ele quer que, toda vez que o jornalista crie uma nova publicação, a aplicação envie um e-mail para uma lista de revisão. Então, o jornalista construiu ali a publicação dele, tal, está pronto, ele quer publicar. Quando ele publicar esse conteúdo, automaticamente um e-mail tem que ser enviado para uma lista de revisão, onde vão ter ali os revisores do conteúdo, etc, etc, né? Então, esse é o nosso primeiro requisito. Esse requisito, eu vou apresentar 3 formas da gente desenvolver um requisito como esse. A primeira seria o feijão com arroz, né? Então, a gente tem uma view do Django, ela recebe um request, ela instancia um objeto da classe post, ela salva esse objeto no banco e ela dispara um e-mail e renderiza o template ali na linha 11. Bem simples, o jeito mais simples de implementar esse requisito seria esse. Só que, né, o meu papel aqui é trazer outras formas de enxergar o código que a gente desenvolve no dia a dia. Uma view, né, a camada de view do Django, que é a camada de controle, a gente parte de um pressuposto de que cada view ela tem uma responsabilidade única. Então, nesse caso, o ideal é que a minha view, a única responsabilidade dela seja criar um post, salvar esse post no banco e retornar a camada de visualização processada para o usuário. Só que nesse caso ela está com uma dupla responsabilidade. Além de criar o post, salvar o post no banco, renderizar o template, ela também dispara e-mail. Então, se a gente for recuperar, por exemplo, conceitos os princípios SOLID de desenvolvimento, a nossa view está com uma responsabilidade dupla. Ela está fazendo 2 coisas. Isso, para manutenção, não é bom, para evolução não é bom, e testar uma view fica mais complexo porque está tudo muito acoplado. Então, qual que seria uma segunda possibilidade de implementação desse requisito? A gente pode criar uma classe, né? Normalmente é o que o desenvolvedor faz, né? Se está muito acoplado, cria uma classe, joga tudo para dentro da classe e resolveu o problema. Melhora, mas não resolve, né? Porque a nossa view ela continua tendo que conhecer o nosso helper que vai fazer o disparo de e-mail. Ela continua tendo que saber que ela precisa instanciar a classe mailer helper, passar o post como argumento e dar um ponto send ali para disparar o e-mail. Então, o nosso problema inicial não está resolvido. Ela continua com uma dupla responsabilidade. Como que a gente resolve esse problema de forma definitiva? Usando o módulo de sinais do Django. Esse nosso requisito, ele é um requisito clássico de evento, né? Toda vez que acontecer uma coisa, eu preciso executar outra. Toda vez que eu crio um post, eu disparo um e-mail. É um problema de eventos. No Django, a gente tem o módulo de sinais que ele é feito exatamente para isso. Então, o que ele permite? Ele permite que a gente ouça eventos que aconteçam na aplicação, em qualquer lugar da aplicação, e toda vez que esse evento acontecer, a gente executa alguma coisa. Então, se vocês notarem ali na linha 17, eu tenho um post save, né, que é um evento próprio do Django, que o Django já me disponibiliza, e eu digo quem é que emite esse evento, que é a minha classe de post. Então, toda vez que a classe post gerar um save no banco, o meu evento post save vai ser disparado. Quando ele for disparado, o meu métodozinho aqui, o send email callback, vai ser executado. Então, se vocês notarem ali na linha 2, a nossa view, ela volta a ter uma responsabilidade só. A única responsabilidade dela agora é salvar o post no banco e desenhar o template para o usuário. E a gente desacopla o disparo de e-mail para uma outra parte da aplicação que vai ser orientada, que vai receber esse aviso por meio do módulo de sinais do Django. Então, a gente ganha manutenção, a gente ganha em evolução, mas a gente perde em complexidade. Por quê? Porque a gente sabe que quanto mais genérico é o nosso código, mais complexo é de manter. Então, o uso de sinais ele tem que ser muito bem avaliado, né? Não é para qualquer problema que você vai resolver com a arquitetura de sinais, porque você acaba adicionando uma camada de abstração maior na sua aplicação. Mas, com certeza, você vai ganhar em escala e você vai ganhar em evolução desse código, né? Porque a sua view vai ser sempre vai executar sempre aquela única responsabilidade de salvar a publicação no banco. Então,
esse é a nosso primeiro assunto, né? O tempo é curto, então eu trouxe só um exemplo de disparo de e-mail, mas a gente poderia falar vários exemplos de requisitos que dependem de disparo de eventos, né? E que uma arquitetura, uma solução utilizando os sinais do Django entrega uma ótima implementação. Seguindo, né, nos nossos temas, a gente entra para falar um pouquinho de middleware, né? O que é middleware? Antes da gente entrar no nosso requisito que o nosso cliente trouxe, vamos dar só uma olhadinha em como que é estruturado o encadeamento de middlewares no Django. Porque, basicamente, o que um middleware ele é um plugin. Ele é um plugin que vai ou interceptar um request. Então, por exemplo, meu usuário requisitou alguma coisa na aplicação. Vai chegar um request no Django. Eu posso implementar um middleware que intercepta esse request, faz alguma manipulação nesse request e entrega o request para a view. Ou eu posso ter um middleware que atua depois que a view é processada. Então, o request chega, a view faz alguma coisa e eu preciso fazer, não sei, eu preciso alterar o response que é entregado para o usuário, eu faço um middleware para isso. Então, o middleware, ele vai sempre lidar ou com o request, antes do request chegar numa view, ou com o response, antes do response chegar no usuário, no cliente, né, em quem está requisitando. Então, uma segunda característica que os middlewares têm é que eles são encadeados. Então, por exemplo, o middleware A, ele altera o request, o middleware B, ele vai receber o request que foi alterado pelo middleware A, e assim sucessivamente. Então, se eu coloco um request na última etapa, né, se eu coloco um middleware na última etapa, antes desse request chegar na view, eu vou receber todas as alterações que os middlewares anteriores fizeram no objeto de request. Então, dado esse contexto, nosso cliente chega com um requisito, um novo requisito. Ele quer que toda vez, e é um requisito maluco, mas é um requisito, toda vez que o usuário acessar um post da aplicação ou a lista de publicações, ele quer que a cotação do dólar apareça em alguma parte da tela. Um requisito que ele definiu e a gente precisa desenvolver. Vou apresentar duas formas para a gente resolver isso. Primeira forma, feijão com arroz. A gente tem a view, dentro da view a gente faz ali um helperzinho, esse helper vai interagir com alguma API externa de cotação de dólar, vai requisitar essa cotação e vai entregar para o template e apresentar para o usuário. Né? O nosso desenvolvedor, nesse caso, ele odeia JavaScript. Então, ele não quer fazer isso do lado do cliente, ele não quer mexer com Ajax, não, ele quer fazer no Django. Então, essa seria a primeira solução. Né? Faz ali um helper, conecta nessa API e entrega o detalhe ali, a informação para o template. Essa seria a primeira solução, uma solução simples que resolve. Mas ela resolve para uma view, porque o nosso requisito ele quer tanto na view de detalhe, quanto na view de publicações, na listagem de publicações. Então, a gente teria, com essa implementação, a gente teria que replicar essa mesma implementação para a view de listagem. Então, a gente teria o mesmo código em duas views, e se ele chegar amanhã e falar, cara, eu também preciso que a cotação do dólar apareça nessas outras telas aqui. Lá vai a gente duplicar código nas outras views para ter essa informação disponível em todas as telas que o cliente quer. Então, como que a gente resolve isso usando o middleware? Bem simples, né? A gente implementa o middleware. Como eu falei, o Django, você pode usar os middlewares do Django ou você pode implementar o seu próprio middleware. Esse nosso middleware, no caso, como ele precisa, como é uma informação que precisa estar disponível para todas as views, antes da view ser executada, é um middleware que vai lidar com o request. Então, toda vez que a gente tiver um request chegando na aplicação, o nosso middleware, o que ele está fazendo aí na linha 10? Né? Ele está recebendo o request que o usuário chegou. Nesse momento, a view não foi instanciada ainda. Então, ele recebe o request, ele conecta na API, ele recupera essas informações, ele injeta o dado do dólar no request e passa o request para o próximo middleware, se existir. Se não existe nenhum middleware à frente do nosso dólar middleware, o request é entregue para a view. Então, quando esse request chega na view, ele já tem a informação que a gente precisa. A gente não precisa mexer na view. Se a gente quiser que todas as views tenham a informação da cotação do dólar, todas as views vão ter, porque nesse caso do nosso middleware, ele não está discriminando qual é a view que está sendo acessada, qual é a rota, mas se a gente, por exemplo, precisar limitar esse middleware para views específicas, a gente consegue, né? E, de novo, a nossa view, com essa implementação, ela volta a ter uma responsabilidade única. O único papel dela é criar um post, salvar o post no banco,
nesse caso é view de detalhe, né? Então, nesse nosso caso, a única responsabilidade da view é recuperar o post do banco e desenhar a tela. Ela não precisa saber que ela tem que requisitar dólar numa API externa ou que ela tem que instanciar uma classe de helper. Ela não precisa saber de nada disso. Ela já recebe o request pronto. E aí, ali na linha 28, eu incluo, né, o nosso middleware para o Django saber que ele precisa incluir esse middleware na lista de middlewares da aplicação. Então, aí a gente consegue resolver o requisito. A nossa view continua com uma responsabilidade única, mas, de novo, né, é um código que é genérico. A implementação ela não é óbvia. Então, tem que ser utilizado com cuidado, tem que se avaliar o requisito e avaliar prós e contras, né? Se realmente vale a pena usar um middleware ou se, tipo assim, sei lá, meu time é muito pequeno, vai gerar uma complexidade de manutenção muito alta, vou fazer na view. Maravilha, né? É decisão do time, decisão de quem desenvolve. Ou então não, minha aplicação é muito grande, eu tenho 30 views para incluir esse novo requisito, então fazer no middleware é muito mais rápido, muito mais barato e já fica disponível para todas as views essa informação da cotação do dólar. Então, de novo, vai da análise, né, e da experiência de quem está desenvolvendo a aplicação fazer essa análise e tomar essa decisão. Então, assim, falamos de sinais, né, então, resolve problemas orientados a eventos. Então, aconteceu alguma coisa no lugar da aplicação e toda vez que isso acontecer, eu preciso executar alguma outra coisa. Isso a gente resolve com sinais, né? Eu acho que... E aí o céu é o limite. Eu vou ter um sinal que vai enfileirar num redis da vida e vou processar Aí o céu é o limite. Mas o básico da solução, sinais resolve. Aí a gente vem para middlewares, né? Eu preciso interceptar o request que chega na minha view, porque eu preciso fazer alguma coisa com ele, preciso requisitar uma coisa numa API externa e todas as views precisam ter isso disponível. Middleware. Uma das melhores soluções para esse tipo de problema, né, quando você precisa lidar com request e response. E aí a gente entra, né, no nosso último tema, que são os decoradores, ou decorators, né? Decoradores, eles não são uma especificidade do Django, né? O Python, isso é do Python, então se você faz um scriptzinho Python na sua máquina, você pode usar um decorador, isso é da linguagem, só que o Django, ele se beneficia disso, né? Obviamente. Então, vamos dar uma olhada no nosso próximo e último requisito. O nosso cliente chegou com mais uma solicitação. Ele falou, Davi, tá muito boa a aplicação, mas eu preciso fazer uma limitação, tem gente demais publicando, e eu preciso que só jornalistas com um identificador válido publiquem no blog. Aqui é um exemplo clássico de permissão, né? Claro que eu não ia implementar uma estrutura de permissão complexa, porque o nosso tempo é curto. Então, imaginem que a gente tem que esse identificador é uma coisa que é gerenciado do lado da aplicação, que o jornalista tem acesso, que a gente pega pela seção dele, alguma coisa assim. Então, como que a gente pode implementar isso usando decoradores? Vamos lá. Feijão com arroz, né? Primeira coisa, não usando decoradores. Como que a gente faz isso? Bem simples. A gente vai ter a view, a gente extrai o ID ali na linha 3, esse ID único. A gente tem o nosso helper, que na verdade deveria estar numa classe user, né? Porque isso é regra de negócio, mas, enfim, oportunidade aí de refactoring. A gente tem o nosso helper que valida se esse ID é único. Se ele for único, a gente salva no banco e retorna o template. Se não for único, a gente apresenta uma tela de erro. Qual que é o problema? De novo, a nossa view tem que ficar sabendo coisa demais. Nossa view tem que saber que vem um ID do request, que ela tem que instanciar o ID Validator Helper, que o ID Validator Helper tem um método validate. Então, nossa view, de novo, tem que saber informação demais para executar o trabalho dela. Então, como que a gente melhora essa implementação usando decoradores? A gente move tudo que for de validação para dentro do decorador e simplesmente chama o decorador na view. O que é um decorador? Um decorador é uma função dentro de uma função. Quando você decora uma função, por exemplo, quando você decora a view, o nosso decorador ele recebe a view como argumento. Então, ali na linha 15, se vocês perceberem, o argumento que o user has valid ID, que é o nosso decorador recebe, ele é uma view. E aí dentro dele eu tenho um método inner, que é a função dentro da função, e é o método interno que executa o que aquele decorador tem que executar. No nosso caso, o nosso decorador ele tem acesso ao request, porque o decorador ele vai ter os mesmos argumentos que a função que ele decora tem. Então, ele tem acesso ao request. Como ele tem acesso ao request, ele extrai o ID, ele instancia o helper, ele valida se o ID é único, e se for, ele executa a view.
ele executa a própria view. Ele não tem que saber o que a view faz. Ele vai saber, ele vai fazer a validação que tem que ser feita. Agora, o que a view tem que fazer é responsabilidade da view. Então, o que o decorador faz é, se tiver tudo certo, view, executa aí o que tiver que executar e entrega para o usuário o template pronto. O que a gente ganha usando decoradores? De novo, o centro da nossa conversa aqui é manter as nossas views com uma responsabilidade única. Então, a gente extrai validações, tira da view, joga para um decorador e mantém a view com uma responsabilidade única. A gente tem um segundo ponto de benefício, que é manutenção, né? Então, se o nosso cliente ele pede, Davi, eu preciso que essa validação seja feita não só na criação, mas também na visualização do post, na listagem de post e, não sei, na tela e em alguma outra tela que a aplicação tenha. A gente não precisa mexer na view, a gente pega o decorador e decora a view específica que vai resolver, que vai entregar aquela URL que o nosso cliente pediu para limitar. Então, a gente ganha em evolução, né? Porque adicionar esse mesmo comportamento em diferentes views fica odd 1, complexidade 0, é só incluir decorador na view. Teste, para testar é muito mais simples, porque aí você testa só o comportamento específico do decorador e o comportamento específico da view. A gente não precisa ficar mocando implementações e partindo de dados fake para, né, ver se a view funciona ou não. Então, no final das contas, decoradores, na minha opinião, é uma das poucas soluções que a gente tem que é ganha-ganha, né? Claro, vai depender muito do que seu decorador faz, mas se colocar na balança, a gente tem mais vantagens do que desvantagens utilizando essa abordagem para extrair validações que a view faria para um decorador e apenas decorar aquela view com o decorador que a gente implementou. Passei por muita coisa, o meu tempo é muito curto, eu queria, né, entrar um pouco mais no assunto, né, cobrir mais coisas, mas é isso, pessoal, são 25 minutos, essas são as referências, né, que eu utilizei para montar a apresentação. Aí estão minhas redes, né, Twitter, Instagram, o meu site, a logo da minha empresa e a logo do coletivo, né, que eu faço parte, a Roda de Conversa de Homens Negros de Brasília. E é isso. Obrigado. Espero que vocês tenham conseguido absorver alguma novidade aí da nossa conversa.